Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. O endemoniado epilético. Ao chegarem junto da multidão, aproximou-se dele um homem que, de joelhos, lhe pedia: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não foram capazes de curá-lo. Ao que Jesus replicou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o aqui. Jesus o conjurou severamente, e o demônio saiu dele, e o menino ficou são a partir desse momento. Então os discípulos, procurando Jesus a sós, disseram: Por que razão não podemos expulsá-los? Jesus respondeu-lhes: Por causa da fraqueza da vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Comentários dos Pais da Igreja. Orígenes. Pedro, desejando esta vida gloriosa e preferindo sua própria utilidade à dos demais, dizia: Bem é nós estarmos aqui. Como a caridade não busca a própria utilidade, Jesus não fez o que parecia um bem a Pedro, mas baixou do monte elevado de sua divindade para onde estava a turba, com o objetivo de ser útil a todos aqueles que, por terem suas almas enfermas, não podiam subir para onde ele estava. Por isso se diz, ao chegarem junto da multidão: E se ele não tivesse descido para onde estavam as pessoas, não teria se aproximado aquele de quem se acrescenta. Aproximou-se dele um homem que, de joelhos, lhe pedia: Senhor, tem compaixão de meu filho. Nestas palavras, devemos considerar que, algumas vezes, creem e suplicam por sua saúde os mesmos que padecem. Outras vezes, como neste caso, em que se ajoelha e roga por seu filho, pedem pelos que padecem. E outras, o próprio Salvador, sem a súplica de ninguém, concede a saúde. Devemos, em primeiro lugar, investigar qual o significado destas palavras, porque é lunático e sofre muito com isso. Os médicos dizem o que querem neste ponto. Julgam que não é resultado do espírito impuro essa enfermidade, e sim um efeito de algum sofrimento corporal. E dizem que as partes úmidas são movidas em direção à cabeça, de acordo com alguma simpatia com a luz lunar, que tem natureza úmida. Mas nós, que cremos no Evangelho, dizemos que o espírito impuro é quem produz nas almas esse padecimento. Observa ele certas formas da lua e, conforme a elas, opera de maneira que mente, dizendo que os homens sofrem pela observação da lua e, desse modo, aponta uma criatura de Deus como culpável. Desta maneira, outros demônios armam ciladas para os homens segundo certos sinais das estrelas e lhes fazem crer que a iniquidade desce das alturas do céu. Por isso chamam benéficas a umas estrelas e maléficas a outras, não tendo Deus feito má estrela alguma, muito menos para que cause o mal. Segue-se. Muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água.
São João Crisóstomo. Não devemos esquecer que, se não fosse pela providência, este homem já teria perecido, porque o demônio que lhe precipitava na água e no fogo lhe teria tirado completamente a vida se Deus não o houvesse detido. São Jerônimo. Nas palavras, eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não foram capazes de curá-lo, acusa ocultamente os apóstolos. Mas muitas vezes a impossibilidade de curar não depende da fraqueza dos que curam, mas da pouca fé dos que hão de ser curados. São João Crisóstomo. Observa, por outra parte, a loucura desse homem em interpelar Jesus sobre seus discípulos na presença do povo. Mas Jesus os livra dessa acusação, fazendo recair sobre o próprio homem a causa de não ter sido curado. Mostra, com efeito, muitas razões que comprovam a pouca fé desse homem. No entanto, o Salvador, para não assustar, não ataca pessoalmente, mas se dirige a todos os judeus, porque é provável que muitos dos que se encontravam presentes não pensassem bem de seus discípulos, e por isso segue. Ao que Jesus replicou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Pelas palavras até quando estarei convosco, o Senhor mostra que quer morrer e seu desejo de se afastar. Remígio de Auxerre. É necessário também saber que o Senhor não começara só naquele momento a suportar a perversidade dos judeus, senão que fazia já muito tempo que a vinha sofrendo, e por isso diz: até quando vos suportarei? É como se dissesse: sois indigno de minha presença, porque já faz muito tempo que comecei a suportar vossas perversidades. Orígenes. Ou também porque seus discípulos, que ainda tinham pouca fé, não puderam sanar o filho desse homem. Disse: ó geração incrédula. E nessas palavras acrescenta perversa, demonstrando que a malícia é introduzida pela perversidade estranha à natureza. E eu penso que, por causa da perversidade de todo o gênero humano, disse como que sobrecarregado pelo peso de tanta malícia: até quando estarei convosco? São Jerônimo. Mas não se deve crer que tenha sido vencido pelo aborrecimento e que o doce e suave Salvador irrompeu em palavras cheias de furor, e sim que falou à maneira de um médico que viu o enfermo agir contra as suas ordens. Exclama e diz: até quando irei à tua casa? Até quando estarei me prejudicando no meu trabalho, mandando-te eu uma coisa e tu fazendo tudo ao contrário? Que efetivamente não está virado o Senhor contra este homem, e sim contra os vícios, e que se vale desse homem para denunciar os judeus por sua infidelidade, está muito claro nas seguintes palavras: trazei-o aqui. São João Crisóstomo. Depois do Senhor ter desculpado seus discípulos, conduz o pai do rapaz à esperança benigna de crer que o filho será salvo deste mal. E para que o pai seja conduzido à fé no futuro milagre, vendo que o demônio se agitava muito apenas por ser chamado, ameaçou-o, de onde segue: Jesus o conjurou severamente. Não é ao paciente a que ameaça, mas ao demônio. Remígio de Auxerre. Neste feito, deu um exemplo aos pregadores, a fim de que persigam o vício e aliviem o homem. São Jerônimo. Ou também repreendeu o rapaz que, por causa de seus vícios, havia sido maltratado pelo demônio, e segue: e o demônio saiu dele, e o menino ficou são a partir desse momento. Rábano Mauro. Em minha opinião, e em sentido metafórico, é lunático todo aquele que, a cada momento, se volta ao vício e algumas vezes cai no fogo, porque o coração dos adúlteros está queimando continuamente. Outras vezes cai nas águas, isto é, nos prazeres e nos desejos que não podem extinguir a caridade. Santo Agostinho.
Ou também, o fogo significa a ira, que se dirige sempre às alturas, e a água, os prazeres carnais. Orígenes, acerca da inconstância do pecador, diz: o insensato muda como a lua, e é notável como semelhantes homens se lançam com certos ímpetos em determinadas circunstâncias para as boas obras e como em outras, como por um certo arrebatamento do espírito, se tornam presas das paixões e caem do bom estado em que se criam estar seguros. Quiçá o anjo responsável por guardar a semelhante lunático seja chamado nesta passagem de seu pai, e é ele quem suplica ao médico das almas para que cure seu filho da enfermidade, o qual não pode ser curado da paixão pela humilde palavra dos discípulos de Cristo, por ter se feito de surdo e não querer receber os avisos dos discípulos. Por isso necessitou da palavra de Cristo, a fim de que pudesse agir dali em diante guiado pela razão. São João Crisóstomo. Os discípulos tinham recebido poder sobre os espíritos impuros, mas como não puderam curar ao endemoniado que se lhes apresentou, pareciam que duvidavam, pensando que talvez tivessem perdido a graça que lhes havia sido concedida. Por isso diz: então os discípulos, procurando Jesus a sós, disseram: por que razão não podemos expulsá-los? Perguntaram-lhe à parte, não por vergonha, mas porque era grande e inefável o objeto de sua pergunta. Segue. Jesus respondeu-lhes: por causa da fraqueza de vossa fé. Santo Hilário de Poitiers. Os apóstolos acreditavam, mas sua fé ainda era imperfeita, porque, enquanto Jesus esteve no monte, eles ficaram com o povo e um certo esfriamento paralisou sua fé. São João Crisóstomo. Por onde se vê que alguns apóstolos decaíram algo na fé, embora não todos, porque as colunas da fé, Pedro, Tiago e João, não estavam com eles. São Jerônimo. E isto é o que diz o Senhor em outro lugar: e tudo o que pedirdes com fé na oração o recebereis. Logo, se não recebemos algumas vezes, não é por impossibilidade do que dá, mas por culpa do que pede. São João Crisóstomo. É necessário, no entanto, saber que, assim como basta muitas vezes a fé daquele que se aproxima para receber o efeito do milagre, assim também, muitas vezes, é suficiente a virtude daquele que faz o milagre, mesmo quando não creem os que pediram que fizesse o milagre. Tal sucedeu no feito de Cornélio, com aqueles que atraíram à sua própria fé a graça do Espírito Santo, enquanto que aquele morto que foi lançado ao sepulcro de Eliseu ressuscitou por virtude do corpo santo. Mas então aconteceu que os discípulos, que antes da cruz tinham disposições imperfeitas, decaíram um tanto na fé, e por esta razão se diz que a fé é a causa dos milagres, segundo as palavras do Senhor. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará. São Jerônimo. Alguns pensam que uma fé que é comparada a um grão de mostarda é coisa de pouca importância. Mas ouçam o que diz o apóstolo: e ainda que eu tivesse toda a fé até o ponto de transportar montanhas, logo é grande a fé que se compara com um grão de mostarda. São Gregório. Não se conhece a virtude de um grão de mostarda de modo algum sem triturá-la. Desta maneira, se a perseguição oprime e tritura o homem santo, muito prontamente se vê brilhar nele o fervor de seu espírito, que antes se cria desprezível e fraco. Orígenes. Ou também se compara a fé com um grão de mostarda porque é desprezada pelos homens, que costumam vê-la como coisa vil e de escassa importância. E assim como quando conseguiu essa semente uma alma boa, como a terra, então se faz uma árvore grande. Assim, a enfermidade do lunático resulta tão difícil de curar e é tão grande que se compara a um monte. Somente poderão expulsá-la aqueles que, por toda a sua fé, quiserem curar doenças semelhantes. São João Crisóstomo.
Por esta razão, o Senhor faz menção da translação das montanhas e vai mais adiante dizendo: e nada vos será impossível. Rábano Mauro. Desta maneira, a fé faz a nossa alma capaz de todos os dons celestiais, a fim de que vejamos que nos é sumamente fácil alcançar nosso fiel Senhor o quanto queiramos. São João Crisóstomo. Mas se disseres: quando transportaram os apóstolos as montanhas? Vos direi que fizeram coisas maiores que estas, porque ressuscitaram os mortos em muitas ocasiões. E é dito que, depois dos apóstolos, os santos, que lhes são inferiores, transportaram as montanhas em necessidades iminentes. E não diz o Senhor que fariam esses portentos, mas que poderiam fazê-los, e é provável que tenham feito. No entanto, não estão escritos porque não se escreveram todos os milagres que fizeram. São Jerônimo, ou a transplantação da montanha de que aqui se trata não é aquela que se vê com os olhos do corpo, mas a remoção daquele espírito que foi feita pelo Senhor no caso do lunático, espírito que, segundo o profeta, corrompe toda a terra. Glosa de São Tomás de Aquino. O sentido é este: direis a esta montanha, isto é, ao diabo soberbo: passa daqui, isto é, do corpo onde está, às profundidades do mar, isto é, às profundezas do inferno, e passará, e nada vos será impossível, ou seja, não haverá enfermidade que não possais curar. Santo Agostinho. Ou de outro modo, a fim de que os discípulos não se assoberbassem pelo poder de fazer milagres, lhes avisa o Senhor que procurem evitar nas curas a vaidade humana, significada nesta passagem por uma montanha elevada, e de fazê-las com a humildade da fé, figurada no grão de mostarda. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós, e até amanhã.